Boa tarde, gente. Tudo bem? Todo mundo consegue me ouvir para a gente poder iniciar? Respondo aqui no chat se vocês conseguem me ouvir, dá um joinha aqui para a gente poder seguir e a gente não atrasar muito. Sim? Beleza, então. Vamos estar iniciando a atividade de hoje. Tô vendo que tem o pessoal de Barbosa aqui, tem o pessoal de Santo Antônio de Posse, tem o pessoal de Passos. Vamos lá. O curso de hoje ele é sobre formação teórica e cinema. É uma atividade do primeiro circuito de formação audiovisual de Santo Antônio de Posse. Então, faz parte de um circuito de oficinas que a gente está fazendo em várias cidades. Eu vejo que tem gente aqui do circuito que a gente fez em São Tomás de Aquino. Agora a gente está na cidade de Santo Antônio de Posse, seguindo também com algumas oficinas. Santo Antônio de Posse, a gente tem mais oficinas ainda. Teve a de ontem, de produção de documentários, e teve hoje. A gente vai ter hoje sobre formação teórica em cinema. E essas duas oficinas, a de ontem e a de hoje, elas são voltadas para o público infanto-juvenil. A de hoje, ainda mais, que ela é voltada para o público ali de 13 a 15, 16 anos. Então, é uma atividade mais, digamos, com o público jovem e adolescente. É, eu vejo que tem algumas pessoas já do ensino superior aqui na chamada também, mas a gente vai estar seguindo uma linguagem mais simples, uma linguagem mais introdutória da história do cinema, tá? Então, já apresentei aqui o circuito, a gente está no primeiro circuito de formação audiovisual de Santo Antônio de Posse. Esse projeto, eu preciso falar toda a oficina, que esse projeto ele é realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, via Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura de Santo Antônio de Posse. É uma atividade 100% gratuita, nem sem nenhum fim lucrativo, que a gente está realizando esse projeto hoje. Então vamos lá. Todo mundo consegue visualizar os slides, né? Creio que sim. É, Muitos de vocês já me conhecem, acho que o pessoal que está aqui já teve nas outras oficinas, ou em algum outro circuito, ou na primeira atividade do circuito que a gente fez ontem. Então, meu nome é Lucas Jesus, sou produtor cultural, produtor audiovisual, jornalista formado pela Universidade do Estado de Minas Gerais e pesquisador em artes visuais pela Universidade Federal de Pelotas. Não vou falar do currículo todo para a gente não se alongar, porque essa parte é muito chata. Então vamos lá. O que a gente vai estar falando hoje? A introdução do curso. A gente dividiu basicamente em dois módulos aqui o assunto, a temática que a gente vai estar tratando hoje. Então, vamos iniciar. O que é cinema? Lembrando que é um conteúdo totalmente introdutório à oficina de hoje. Então, o cinema ele é uma forma de arte, de entretenimento, que ele vai utilizar imagens e movimento para contar uma história. Então eu vou combinar ali vários elementos, uma narrativa, um roteiro, efeitos visuais, efeitos práticos, edição, design sonoro, atuação, direção e cinematografia, para criar uma experiência visual e auditiva. E isso que é cinema, basicamente. É uma forma de arte e entretenimento que vai contar a história a partir de imagens e movimentos. Para que serve o cinema? Qual que é a função do cinema? Porque ele funciona para quê? A gente vai entender o cinema como três fatores principais de funcionalidade. Primeiro, que é o básico, que é entretenimento, que ele vai ter a fuga da realidade e um momento basicamente de diversão para o espectador. E os outros dois que são a função educativa e reflexiva. Então, o cinema ele pode informar, ele pode educar sobre algo, sobre cultura, sobre história, sobre questões sociais e sobre N fatores. E na questão de funcionalidade de reflexão crítica, ele entra porque ele provoca um debate, uma reflexão sobre a sociedade e toda a condição humana. Todo mundo consegue. Tem um pessoal querendo entrar aqui? Peraí. A Júlia? Vamos lá. Todo mundo consegue visualizar os slides, né? Deixa eu afastar um pouco aqui porque eu consigo ver quem está entrando na chamada. É, Vamos seguindo aqui. Então, a gente sabe o que é o cinema, para que funciona o cinema e o cinema brasileiro. A gente entra na problemática do cinema brasileiro. É, como que o cinema brasileiro ele se situa em toda a questão do audiovisual contemporâneo? A gente vai falar um pouco da história do cinema brasileiro, e a gente vai conseguir ilustrar melhor todo o conteúdo que eu estou falando aqui hoje. É, Vamos lá. Questão do cinema brasileiro, se a gente for entender a problemática, vamos partir do ponto de reflexão do seguinte: qual foi o último filme brasileiro que você assistiu no cinema?
Você lembra qual foi o último filme brasileiro que você assistiu no cinema? Eu não faço ideia. Eu acho que eu não assisti nenhum filme brasileiro no cinema esse ano. E a gente entra naquela questão de dificuldade porque é muito difícil a gente ver um filme brasileiro no cinema. Quem estava aqui em algumas outras aulas, acho que eu já falei essa mesma situação, né? E falei ontem também na aula de documentários aqui do circuito. O cinema brasileiro, ele custa muito para ser produzido, ele tem um custo muito alto, e aí a gente entra naquilo que o cinema brasileiro, ele sofre de memória. Um filme, ele custa muito para ser produzido. Quando ele é produzido, ele chega na sala de cinema e ele começa a competir com um filme americano que tem milhões e milhões e milhões para ter um aparato de divulgação e um aparato de distribuição. Então a gente entra naquele ciclo vicioso. O cinema brasileiro não é visto porque ele não tem dinheiro e ele não tem dinheiro porque ele não é visto. Fica nesse ciclo sem fim. A gente vai falar um pouco da história do cinema brasileiro, a gente vai entender que o cinema brasileiro já teve em dias piores, não que hoje a situação seja boa, né? Mas o cinema brasileiro já passou por maus bocados, e a gente vai entender um pouco mais ao longo da oficina. E por que que a gente consome muito cinema americano? Alguém já parou? Por que que a gente consome? A gente consome tudo americanizado, né? Até a foto aqui do slide é uma foto em IA, né? Em realidade, em inteligência artificial para poder ilustrar essa situação. A gente consome muito a cultura americanizada, a gente consome muita música americana, a gente consome muita literatura americana, a gente consome a moda americana, mas o cinema em específico, por que que a gente tem esse consumo muito grande? A primeira explicação disso, a gente vai lá atrás, lá para 1920, para a época do final da Primeira Guerra Mundial, ali os Estados Unidos ele sai muito vitorioso da guerra, então ele está com muito dinheiro, ele está com muita influência, enquanto outros países ali não estão muito bem das pernas para pensar em cinema naquele momento. Então, os Estados Unidos ele sai com um aparato, né, de influência, um poder sobre outros países muito forte. Então, ali, apesar dele fazer investimento em outras áreas de poder e influência sobre outros países, inclusive no sentido de armamento e repressão, os Estados Unidos vêm trabalhando também a influência cultural. Então, a partir desse momento do final da Segunda Guerra, é, é, os Estados Unidos começam a trabalhar o conceito de Hollywood como um centro de produção cinematográfica mundial. Então, ali tem uma estrutura robusta, o uso de novas tecnologias, a capacidade de exportar filmes em grande escala para todo mundo. E isso, depois da Segunda Guerra, né, consolida Hollywood como uma principal fonte de entretenimento global. Então, a gente tem um domínio econômico e uma distribuição global muito influente. E ali o poder da indústria e do marketing, porque eu tenho um local que ele tem uma capacidade de produção em grande escala, e eu tenho basicamente um aparato muito grande para fazer campanhas publicitárias, para conseguir promover a minha cultura sobre outra nação, isso torna um monopólio muito grande da cultura americana. E aí a gente já vai entrar no conceito de influência cultural e soft power. Então, a gente entende, aí a gente já vai lá para a aula de história. No período de guerra, né, a gente tem a ferramenta de soft power. Se hard power é o sentido de utilizar a repressão física e a força física para influenciar a minha cultura, o que seria um exemplo de hard power, por exemplo? Um exemplo de hard power seria o armamento e a repressão física sobre um outro país. Quando os Estados Unidos pega lá e solta um míssil em algum país lá da área do Afeganistão em nome da paz. Aquilo ali é um exemplo de uso de repressão física e um exemplo de hard power. Mas e quando eu não tenho a necessidade de utilizar a força física, mas ainda assim eu quero impor meus costumes e impor a minha cultura? Aí eu utilizo o soft power, que é uma maneira de exportar a minha cultura, exportar os meus valores e meu estilo de vida de uma forma mais pacífica, né? Eu vou importar o meu fascínio, meu sonho americano, a minha representação e a minha cultura para outra nação
de uma forma mais pacífica, para quê? Para que se crie o conceito daquele sonho americano. Então, a gente começa a visualizar ali o conceito americanizado de vida como um paraíso. Aí é basicamente quando se cria as exportações de moda, aí quando começa a se criar os vislumbres da Disney, né? A Disney como um polo turístico, como um sonho de todo o turismo mundial, que a gente entra com todo o conceito da cultura americana intrínseca dentro do nosso cotidiano. Então, a cultura ela vai começar a entrar dentro da moda, dentro da animação, dentro até mesmo das formas gastronômicas, né? O McDonald's ele surge como um meio de demonstrar para todo o monopólio mundial que ali a gente tem comida rápida, gostosa, saborosa, não muito saudável, mas isso também não é falado nas campanhas, e isso é exportado em grande escala mundial. Um exemplo, por exemplo, de cultura americana que ele está muito intrínseco na nossa sociedade é o uso de jeans. Os jeans eles foram importados da cultura americana e foram basicamente difundidos em grande escala para todo o mundo. Tanto que é que na época da União Soviética, a União Soviética ela chega a proibir a importação de jeans dentro do país para que a cultura americana ela não adentre dentro do território que hoje é russo, né? Então a gente tem basicamente uma contextualização de como que o cinema americano ele vai sendo intrínseco cada vez mais na na nossa sociedade. Hoje, ainda mais porque a gente tem a influência das plataformas de streaming. Então, a gente fala ali de 1920 como um domínio global e uma possibilidade de distribuição muito grande na rede de cinemas, mas hoje ainda mais porque a gente tem as plataformas de streaming que elas são fáceis, né, de conseguir uma grande escala de amplitude de consumo das produções. Então, ali eu tenho em meu solo do meu país um lugar onde eu consigo produzir em grande escala e um lugar onde eu consigo distribuir em grande escala sem necessariamente levar de forma física aquele filme. As plataformas de streaming, elas hoje ainda não, porque a gente tem as cotas de tela e as cotas de streaming que estão cada vez sendo mais regulamentadas no Brasil, e a gente vai falar um pouco disso depois, mas 90% do catálogo do catálogo de streaming ele é composto por produções americanas. Então a gente tem esse domínio global, que aí eu vou falar um pouco depois do porquê que isso é prejudicial para a cultura nossa, no sentido do audiovisual. A gente entra agora no conceito de história do cinema para a gente conseguir compreender basicamente onde que é a nossa situação hoje do cinema e por que que a linguagem do cinema que a gente conhece hoje, como que essa linguagem de cinema que a gente conhece hoje, ela é construída ao longo dos anos. Lembrando que muita gente já vai saber dos conteúdos que eu estou falando aqui, mas que o conteúdo ele é voltado para o público infanto-juvenil, então ele vai ser um conteúdo mais introdutório mesmo. Então vamos lá. O cinema ele vai surgir basicamente ali em 1895 com o primeiro filme exibido publicamente. Aqui, quem estava ontem na oficina de produção de documentários vai entender o embate. Por que que o cinema ele surgiu em 1895, sendo que ontem a gente falou que o primeiro documentário ele foi feito em 1888. Vou explicar essa diferença. Quando a gente fala de o primeiro filme exibido publicamente, né, o nascimento do cinema, a gente não está falando da produção, somente da produção do filme. A gente está falando do sentido de exibição. Então, porque o cinema o conceito de cinema, além de ser aquilo que eu tinha explicado no começo, ele nada mais é do que eu fazer e exibir. Eu fazer e exibir. Eu produzir todo o meu material e eu estou exibindo. Aquela ideia de primeiro documentário, né, de 1888, que é aquela ceninha de 2 segundos que eu comentei ontem, ali não tinha exibição, ali não tinha público para sentar numa sala e assistir aqueles 2 segundos de cena. Então ali foi algo que foi resgatado muito tempo depois e depois que foi considerado como o primeiro documentário. Aqui em 1895, não. Os irmãos Lumière, lá na França, eles realizam basicamente uma cena de mais ou menos 59 segundos, né? O filme, na verdade, é a chegada de um trem na estação. É uma estação vazia e o trem chegando aos poucos na estação.
E ali a gente tem basicamente a primeira exibição de um filme que vai representar basicamente o marco inicial da história do cinema, que aí ele vai revelar o potencial de capturar e projetar aquela imagem em movimento. Eu vou colocar no vídeo aqui para a gente ter uma representação disso que eu estou falando. Deixa eu colocar aqui, peraí. Eu vou colocar. Ele tá pequeno porque é um vídeo com uma resolução muito baixa, mas é só para vocês entenderem e ilustrar isso que eu tô. Ao longo. Tem o pessoal entrando aqui, o Rian. Ao longo do curso, eu vou passando, enquanto eu vou falando, eu vou deixando alguma cena passando, algum vídeo passando, porque isso vai conseguir facilitar melhor a compreensão, do conteúdo. Então, basicamente, esse vídeo aqui que está na tela, ele foi considerado o primeiro filme a ser produzido e exibido, o que vai marcar. Para mim não está aparecendo. Carolina, para alguém está aparecendo o vídeo? Ou para ninguém está aparecendo? Para alguém está aparecendo o vídeo? Sim, não? Falem aqui no chat. Se sim ou se não. Deixa eu cancelar. Para mim, não. Andressa também não. Então, deixa eu vou parar a apresentação e vou colocar de novo no ar. Agora sim. Consegue visualizar? Sim? Agora foi. Beleza. Então, basicamente, esse daqui que foi o considerado, né, e registrado como o primeiro filme que foi captado, capturado e exibido em um grande público. É um filme basicamente de 49 segundos, 59 segundos, se eu não me engano. Então, foi a primeira vez que foi utilizada ontem, quando, ó, ontem, quando eu tinha comentado daquela primeira cena de 2 segundos, ali basicamente não tinha a ideia que poderia fazer uma mistura de som, uma mistura de trilha dentro da captura audiovisual. Aqui já na chegada do trem na estação, foi a primeira vez que foi feita essa mistura de cena, de movimento, de trilha e de exibição. Por isso que é considerado o primeiro filme a ser exibido. Tem um filme, eu vou parar aqui a apresentação e eu vou voltar, eu vou passar um outro vídeo. Eu não sei se alguém já viu esse filme. Ele se chama A Invenção de Hugo Cabret. A invenção de Hugo Cabret ele vai explicar um pouco da história do cinema. Eu vou falar o porquê. E ele faz basicamente uma representação idêntica de quando foi essa exibição do primeiro filme. Tanto que é falado até hoje, né, que na primeira exibição o público ele basicamente se assustou ao ver aquele trem se aproximando da tela, porque ele dava uma sensação que o trem sairia da tela. Até então nunca se teve assim uma experiência audiovisual de exibição de um conteúdo, de um produto para um público em uma sala fechada. Então, por isso que houve essa sensação inicial. Os irmãos Conseguem ver, né? Lumière haviam inventado o cinema. Isso é um trechinho bem curto para a gente poder compreender. Quando eu estiver passando o vídeo, gente, se o vídeo não estiver passando na tela, alguém me dá um oi aqui no chat, né? Dá um socorro que eu falo, não tá passando, porque para mim tá passando e eu entendo que ele tá ok na transmissão. Então, a invenção de Hugo Cabret, deixa eu voltar para a apresentação aqui. A invenção de Hugo Cabret, ele vai ser um filme que ele vai falar um pouco da história do cinema. Por quê? Porque ele conta a história do Hugo, que é um menino órfão lá, faz uma amizade com o Jorge Mieres, que é um senhor que qual que foi a importância desse senhor
para a história do cinema. O Jorge, ele foi a primeira pessoa que ele conseguiu entender, ele viu aquela exibição dos Irmãos Lumière e ele conseguiu compreender a capacidade do cinema, onde a gente poderia contar a história a partir da ficção. Então, onde eu poderia fazer uma junção, não somente de uma narrativa e de uma construção sonora, mas eu poderia pegar aquela forma de contar a história e eu podia fazer uma forma de contagem de ficção científica a partir de uma narrativa ficcional. Então, ali, basicamente, onde a gente vai ter os primeiros filmes coloridos, a gente vai ter utilização de cenário, até então não se tinha utilização de cenário no cinema. Ali a gente vai ter os primeiros efeitos especiais, que na verdade são efeitos práticos, né, que a gente considera hoje. Isso a gente está falando ali de 1902, basicamente, onde tem basicamente o primeiro filme de ficção científica no mundo, que é esse A Viagem à Lua. Aí você vai, às vezes muita gente fica confuso, um pessoal, quando eu dei essa aula em uma outra turma, presencial em São Tomás de Aquino, o pessoal ficou meio confuso. Por que que em 1902 a gente tinha filme colorido e vai passando um tempo e Hollywood vai aparecer somente com filmes preto e branco? Por quê? O George Miller, ele começa a criar uma técnica de coloração de películas. Então, quando aparecem esses filmes coloridos aqui do Jorge, não é que a captura era feita de forma colorida, mas era utilizada uma técnica de coloração da película, película por película. O que que é uma película? Entende o cinema como o quê? Um vídeo, ele é um conjunto de foto. Ele é um conjunto de foto que juntas ali, elas vão criar um movimento e vai criar o conceito do audiovisual. Então, basicamente, para fazer esse sentido aqui de coloração, era feito um processo, um procedimento ali, meio que de coloração de foto por foto naquelas películas minúsculas, igual está nesse exemplo aqui desse desenho. Isso era fácil de fazer, isso era extremamente difícil de fazer, isso era extremamente complexo, era um trabalho que custava muito tempo e um trabalho que custava muito dinheiro, porque quanto maiores os filmes, maior o procedimento para coloração disso. Então, isso se tornou um procedimento inviável para Hollywood, visto que Hollywood queria fazer produções em grande escala. Eu queria começar ali a fazer produções capazes de eu conseguir fazer um domínio global de distribuição. Então, isso não cabia em Hollywood naquele momento, não cabia investir naquele processo de coloração de película por película, porque eu queria produção rápida, eu queria produção em grande escala. Então a gente vai passando ali por 1920, vai surgindo os grandes estúdios de Hollywood, e aí a gente começa a surgir os grandes estúdios que a gente conhece até hoje, MGM, Warner, Paramount, Universal, que eles vão estabelecer um sistema de produção de longa escala que a gente conhece como cinema de estúdio. O Jorge, ele tinha ali o cinema de estúdio quando fez a viagem à Lua, mas ali não era pensado no sentido de larga escala, ali era pensado porque queria ser feito uma experimentação estética. E aí, lá em Hollywood, não. Ali já era um sistema onde continha já os atores, roteiristas, diretores, já tinha uma cadeia produtiva do audiovisual pronta para produzir filme em grande quantidade e qualidade. Qualidade nem sempre, né? E por isso que era feito os filmes em preto e branco, porque ainda não tinha recurso tecnológico para poder fazer captura colorida, e a gente tinha que recorrer ao preto e branco, porque o processo de coloração individual das películas era muito complicado, era muito difícil e caro para o interesse que Hollywood tinha no momento. E ali no surgimento ali de 1920, lembre que em 1920 a gente está saindo da Primeira Guerra Mundial. Então, os países estão se reconstruindo, cada país sai da guerra num momento específico, né, numa situação específica de vida, e os Estados Unidos saindo com uma boa reputação e com um bom dinheiro em caixa, aí que ele começa a investir em todas as suas áreas de entretenimento. Então, em 1920, a gente tem a era clássica, o nascimento do cinema de estúdio, o nascimento
do cinema de Hollywood, e aí que a gente vai ter a contribuição e criação dos gêneros de cinema, porque até então os filmes eram feitos como registros independentes, a gente não tinha nem estudo, nem segmentação de gênero. O que que é um gênero? Aí são os gêneros que a gente já conhece, de musical, comédia, drama, filme de gangster, os filmes de faroeste, que eram muito famosos naquele período. Então a gente vai ter as narrativas específicas que vai ajudar o público a identificar o tipo de história que eu quero assistir, o tipo de história que eu quero assistir. Então essa diversificação que ela vai contribuir para a popularidade global. Ali eu consigo medir o tipo de história que cada público tem mais afinidade e eu consigo ter uma distribuição mais segmentada. Público X, eu sei que tem mais afinidade com o musical, então para esse público eu vou fazer uma produção em grande escala de filme musical, que eu consigo ter uma distribuição X. No sentido do cinema global, o musical não é muito bem aceito. O musical fora dos Estados Unidos, ele não tem tanta receptividade, então eu vou investir em filmes de fácil entendimento, como comédia e ação. Então aí foi criado todo esse sistema de segmentação de público. Vai passando o tempo, né? Enquanto Hollywood está lá em todo o seu desenvolvimento global, a gente tem os movimentos cinematográficos globais. Que é isso? O cinema ele já está estabelecido. A forma de fazer cinema ela já está, entre aspas, certa, e o cinema já está intrínseco na sociedade. Então, a partir desse momento, vocês têm que entender que o cinema ele já existe, ele já é uma realidade, as salas de cinema já existem, e os filmes já começam a chegar na população. Mas como que cada país vai receber o cinema, visto que o cinema, entre aspas, ele nasce no berço americano e o primeiro contato, a maioria das vezes, de alguns países com o cinema é a partir de uma exportação de outro país. Então, os movimentos cinematográficos, eles vão surgir como uma resposta disso tudo. Eles vão surgir como uma resposta de todo esse movimento de, entre aspas, globalização do cinema que está acontecendo. Então, é basicamente isso. Eu estou recebendo o cinema, eu estou entendendo o que é o cinema, já entendi, legal, beleza, mas isso não está condizente com a minha realidade, isso não está condizente com o meu contexto histórico. Tá, e é bacana a história que o americano está contando, mas isso não tem nada a ver com o meu momento cultural e social e político do meu país. Então, cada país ele começa a pegar o cinema, né, e montar sua própria linguagem, visto que eles não se identificam com aquela linguagem americanizada que está passando. Hoje, tem muitos estudiosos na Faculdade de Artes Visuais, tem estudiosos, a gente estuda que existem mais de 20 movimentos cinematográficos globais. Porque entende que cada país ele vai ter a sua identidade audiovisual própria. Então, a gente, se for fazer uma pesquisa mais a fundo, às vezes tem muito mais movimentos cinematográficos dos que a gente vai citar aqui. Tem mais de 20 que são registrados hoje oficialmente. Hoje a gente vai falar de três, que basicamente são os principais e o que vai moldar o cinema mundial, porque eles foram basicamente os primeiros que surgiram depois ali do surgimento de Hollywood. O primeiro, se não o primeiro que surgiu desde todos eles, é o expressionismo alemão. O expressionismo alemão, ele vai surgir ali basicamente um pouquinho depois do surgimento de Hollywood, por isso que ele é o mais importante dos movimentos cinematográficos, porque ele surge logo depois da Primeira Guerra. Enquanto Hollywood está lá se construindo e tendo sua produção em grande escala, o cinema alemão ele começa a trabalhar também. Só que numa situação diferente, porque pensa, os Estados Unidos ele acabou de ganhar a guerra, ele saiu meio que numa posição legal, bacana. A Alemanha não. A Alemanha ela está totalmente quebrada, ela está num período de crise econômica, ela está num período de crise social, o país estava enfrentando uma inflação gigante, um sentimento de pessimismo muito grande na população. Então, que tipo de cinema que vai ser trabalhado nesse período? Porque, tipo, a população, ela tá com um sentimento específico, né? Como que eu vou, que tipo de cinema que vai ter mais afinidade para aquela população? Não vai ser uma comédia americanizada que vai chegar aqui e vai mudar, a minha situação social. Eu vou colocar aqui na transmissão para vocês entenderem um pouco da estética enquanto eu vou falando. Peraí.
Aqui, o expressionismo alemão. Deixa eu tirar o áudio que acho que fica melhor. Então, esse daqui, aqui tem um recorte de cena, né? Porque esse daqui é um comercial de de televisão. Isso daqui é para vocês entenderem basicamente um pouco da estética do expressionismo alemão. Que tipo de estética de cinema que é trabalhado lá fora, a partir com um pouco de influência de Hollywood, mas também com uma identidade única alemã. Então pensa ali, a gente estava passando a Alemanha estava vivendo um momento de tensão, de censura de governo, de um ambiente cultural muito tenso. Aí não se tinha recurso para produção grandiosa. Os cineastas alemães eles estavam focando em temas mais internos, mais psicológicos, devido a toda a situação que a população estava enfrentando. Então, o movimento do expressionismo alemão, ele vai refletir basicamente todo o caos e a alienação da sociedade na época. Então, ele vai ter uma linguagem mais densa, uma linguagem mais pesada, uma estética mais sombria. Tem um outro vídeo, deixa eu colocar um outro, que ele é um pouco maior, ele tem mais recursos visuais para poder entender. Deixa eu colocar aqui. Eu tirar os sons também, senão ele vai atrapalhar um pouco, enquanto eu vou falar. Então, o expressionismo alemão, ele vem ali de todo esse trauma, depois da Alemanha ter sido derrotada, e basicamente como que é a estética, qual é a estética que é utilizada como elemento principal do expressionismo alemão. Ele vai ser influenciado pelas artes plásticas. Ali a gente vai ter formas mais distorcidas, cores mais fortes, vão ser emoções mais intensas e subjetivas, porque a linguagem americanizada ela era muito fácil. Eu preciso de um cinema de fácil entendimento para que aquilo consiga ser consumido em grande escala. Aqui não, é totalmente ao contrário. Eu vou ter uma linguagem mais subjetiva, mais densa e uma estética mais marcante, com um cenário mais surrealista. Então, os ângulos de câmera eles vão ser mais dramáticos, a iluminação ela vai ser mais intensa, a gente vai ter muita utilização de sombra mais profunda. Você pode ver que basicamente todas as cenas eles têm ali uma. Nossa, começou um alarme aqui do nada. Você vai ver basicamente que tem uma utilização de sombra muito grande em todo o cinema do expressionismo alemão. Então, todos esses elementos aqui, ele vai criar uma atmosfera da época, é para que se crie um tom mais sombrio, um tom mais emocional da vida, né? Que vai trazer, tipo, um sentimento de medo e da luta interna daqueles indivíduos. Então, é isso que vai refletir a realidade dos alemães. E como que acaba? O quanto tempo dura esse movimento do cinema do expressionismo alemão? Porque pensa, um movimento, o nome já se diz, ele começa e uma hora ele vai acabar. O expressionismo alemão, ele vai ajudar muito a desenvolver as técnicas visuais. O Hollywood, ele não se tinha muitos. Todos os movimentos que a gente vai falar aqui hoje, todos os cinemas, ele vai sugar um pouco, ele vai beber um pouco da fonte do expressionismo alemão. E Hollywood não vai ser diferente, porque aqui a gente vai visualizar técnicas que em grandes estúdios não eram trabalhadas. Até porque aqui a gente está falando de cinema de baixo orçamento, né? É um país que acabou de sair da guerra, um país que está quebrado, ele precisa produzir com baixíssimo orçamento. Então Hollywood ele vai também se pegar um pouco dessa influência que teve o expressionismo alemão. E ele acaba como que o expressionismo, os estudiosos consideram que ele começa ali em 1919, basicamente com o final da Primeira Guerra, e ele vai acabar ali em 1933. Quando que é 1933? Ele começa quando acaba a Primeira Guerra, e ele termina quando está nascendo a Segunda Guerra. Por quê? Porque ali por volta de 1930,
basicamente o único filme, o último filme, né, do movimento do expressionismo alemão, ele vai ser ali em 1930, que é o Gabinete do Dr. Caligari, que é esse que está na tela que vocês estão assistindo. Ele é, se não, o filme mais importante do expressionismo alemão, tanto pelas técnicas, tanto pela narrativa e pelo momento que ele estava passando. Porque ele vai marcar o encerramento do expressionismo alemão, o último suspiro de grande destaque do expressionismo alemão, porque ali perto de 1933, esse estilo ele começa a perder força. A gente tem ali a ascensão do nazismo em 1933. Deixa eu pausar o vídeo, que já acabou o conteúdo. Em 1933, a gente tem ali a ascensão do nazismo. Então, vai criando todo o cenário para para a criação do cenário de Segunda Guerra Mundial. Então, a gente tem ali meio que um momento histórico completamente diferente, e muitos cineastas e artistas da época do expressionismo alemão, eles fogem da Alemanha para os Estados Unidos ou para outros países e leva toda essa técnica, toda essa influência que moldaram o cinema de horror e cinema noir, que a gente chama, que é esse cinema com estética preto e branco. E todos eles vão para Hollywood, vão para outros países e vão ajudando a desenvolver outros movimentos cinematográficos. Então, o expressionismo alemão ele começa no fim da Primeira Guerra e ele termina ali antes de começar a Segunda Guerra Mundial. Segundo movimento cinematográfico mais importante, a gente vai para o neorrealismo italiano. Deixa eu colocar aqui na tela enquanto eu vou comentando sobre o neorrealismo italiano. O neorrealismo italiano ele já vai surgir num movimento completamente diferente e um momento histórico completamente diferente do expressionismo. Deixa eu colocar aqui. É, o neorrealismo italiano, ele já surge ali no final da Segunda Guerra. Se o expressionismo ele acabou no começo da Segunda Guerra, o neorrealismo italiano ele surge no final da Segunda Guerra, em meio de novo aquele cenário de destruição econômica e social. Então, aqui tem algumas influências, né? Todos esses filmes que estão passando na tela são alguns filmes que tiveram influência do neorrealismo italiano. Aqui, deixa eu passar um pouco para frente, porque ele vai explicar melhor isso aqui. Aqui a gente tem uma representação visual do que é o neorrealismo italiano. Agora sim. Então, cenário ali de final de Segunda Guerra Mundial, tem um colapso do regime fascista de Mussolini, o fim da guerra, o país está praticamente em ruína, a população está pobre, desempregada, não tinha praticamente estúdio de cinema operando na Itália, e as condições de vida ela era basicamente limitada. Então, aí começa a ser trabalhado um estilo de cinema natural por necessidade, né? A Itália ela tinha começado a desenvolver os seus estúdios de cinema, mas no cenário, quando ela se vê num momento pós-guerra, ali ela não tem nada, não tem recurso financeiro, nem equipamentos e recursos tecnológicos para voltar com o seu cinema. Então a gente começa a ver locações reais, locações basicamente são o cenário de ruína pós-guerra. A gente vai ver muito, os filmes eles vão retratar muito o país basicamente devastado. Isso vai ter muita influência no cinema novo, que é um movimento que teve aqui no Brasil. Então, aí esse é basicamente o contexto do neorrealismo italiano. Então, ele influencia ali o cinema mundial, mostrando que os filmes eles não precisam ter grandes produções para ter impacto, porque por mais ali que o expressionismo alemão eles eram produções de baixo orçamento, ainda eram produções com orçamento significativo e com uma estrutura significativa. Olha o gabinete do Dr. Caligari, aqueles cenários ali eram meios de produção mais complexos. Como que um país que acabou de sair na guerra numa situação pior que a Alemanha começa a fazer o seu cinema, né? Então ali o neorrealismo italiano ele começa a mostrar para o mundo que é possível fazer cinema num ambiente que meu país se encontra e num ambiente de um país basicamente devastado, sem nenhum aparato. Então, ele dura ali, mais ou menos até 1943, 1950, que aí ele deixa um legado ali
para que o cinema continue a contar suas histórias com autenticidade e capturar o cotidiano para trazer esses temas sociais que influenciaram outros movimentos cinematográficos. E o último movimento cinematográfico que a gente fala aqui na atividade, na oficina de hoje, é o No Vale Vague. Acho que não está aparecendo os slides, vamos lá. Agora sim. É, no Vale Vague é o primeiro, se não um dos únicos e mais importantes movimentos cinematográficos francês. O No Vale Vague ele vai surgir ali em 1950 na França, muito impulsionado pelo neorrealismo italiano. Deixa eu colocar aqui na tela novamente as cenas do No Vale Vague. Cadê? Aqui. Aqui, Claro, nesse sentido. pronto. Ele vai ser muito influenciado pelo cinema do neorrealismo italiano, porque é ali onde os jovens, que é a grande burguesia apaixonada por cinema, que ali tem François Truffaut, Jean-Luc Godard, eles vão entender e vai sentir que o cinema que era retratado ele não, ele tinha uma fórmula repetitiva e sem inovação. Então, a partir dessas teorias que foram bem levantadas ali no neorrealismo italiano, ele vai criar um estilo de cinema mais espontâneo e experimental, com um tom de crítica, né? Ainda no sentido de baixo orçamento e de liberdade criativa, muito inspirado pelo neorrealismo italiano, mas ali a gente vai ter diálogos mais naturais, até mesmo improvisados e cortes bruscos, montagem rápida. A gente vê ali, são narrativas muito lineares, onde a história nem sempre ela vai ter uma ordem cronológica específica. O No Vale Vague, ele é um estilo de cinema muito complexo. Na época de 1950, né, que o No Vale Vague, o significado é nova onda, era a nova onda do cinema. Era um sentido, uma linguagem cinematográfica muito inovadora e muito mal recebida pelo público. Ela influenciou muito o cinema mundial e a forma que os outros filmes eram feitos, mas naquele momento, pro grande público, era muito mal visto. Era um cinema mal feito, era um cinema bagunçado, era um cinema muito conceitual, que apesar de ter toda a sua influência e de trazer uma convenção não tradicional do cinema francês, ele ainda assim era muito complexo e denso para o grande público compreender. Então, o No Vale Vague ele vai estar vai ter a sua importância muito tempo depois que ele acaba, que ele se encerra, porque até o momento que ele tem a sua atividade, a expressão dele não é muito bem recebida. Então, ele vai durar ali até mais ou menos o início dos anos de 1970, com mais ou menos uns 20 anos ali de duração, esse movimento cinematográfico. Vamos voltar aqui, e agora a gente vem para o Brasil. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso. E no Brasil, o que que acontece no Brasil durante esse período? Porque o cinema mundial ele tá lá, tá existindo, ele tá. Antes de começar a gente falar do cinema brasileiro, ficou alguma dúvida, gente, sobre a história do cinema, sobre os movimentos cinematográficos, como que eles foram compreendidos e como que eles foram aplicados, quais foram as influências que cada um foi sucedendo ao outro? Ficou alguma dúvida disso? Sim, não. Manda aqui no chat se ficou alguma dúvida. Eu acho que a apresentação parou. Deixa eu voltar de novo. Não? Podemos seguindo? Beleza. Se tiver alguma dúvida, pode ligar o microfone e pode interromper aqui, viu, gente? É, tá. Então, enquanto todos os países eles estavam ali desenvolvendo o seu cinema, o que que aconteceu no Brasil nesse período de expressionismo alemão, de neorrealismo italiano, o que estava acontecendo no Brasil? Ali a gente vai ter três eras do cinema brasileiro para a gente entender como que a gente chega até hoje. O primeiro, que era a era de ouro do cinema brasileiro, ali em 1920, 1930, muita gente pensa que é ali no período
período pós-guerra, onde os Estados Unidos estavam dominando e estabelecendo sua Hollywood, o Brasil não existia cinema. E não, 1920, 1930, o Brasil já tinha as suas produções e tinham até mais visibilidade e estrutura do que na era de hoje. Por isso que falam que é a era de ouro do cinema brasileiro. A gente tem ali os pioneiristas do cinema brasileiro, porque os cineastas brasileiros dessa época, eles começam a beber muito da fonte de Hollywood. O que que Hollywood está fazendo? Começa a entender quais são as fórmulas de narrativas que está vendendo mais e exportando isso para a narrativa brasileira. Só que isso é exportado de uma forma, é lógico que traduzindo para a nossa linguagem regional, com o cenário nacional, o que era muito complicado, onde o cinema americano dominava, mas eram linguagens simplórias. Então, era visto que Hollywood está vendendo bem com filmes simples, com gêneros simples e narrativas simples de entendimento. Então, a gente vai ter ali Humberto Mauro, que fez Gangue Bruta, Mário Peixoto, que fez Limite em 1931. Esses cineastas eles começam a beber da fonte de Hollywood e um pouco de cada movimento ali que estava em alta naquele momento para construir um cinema brasileiro. Só que o que acontece que nesse momento o cinema brasileiro ele não tinha identidade. Apesar das produções ela ter um caráter regional, ela abordar todo o cotidiano e a cultura e o costume local do Brasil, ainda assim ela não se tinha uma identidade forte brasileira. Aí a gente vai passando ali 1930, 40, 50, aí que vai se criando uma identidade única do cinema brasileiro de hoje. Então, o que que é, onde que está a identidade do cinema brasileiro? Ele está no país rural, porque pensa, né? A gente está ali num período onde o país não era desenvolvido e o que acontecia no país, né? 90% ele está na comunidade rural e a comunidade rural não era mostrada na Era de Ouro. Vai passando o tempo, os filmes começam a abordar narrativas que começaram a trazer o Brasil rural para as telas. Aí a gente vai andando um pouco mais e a gente entra no cinema novo. Cinema novo ele surge ali no Brasil em 1950, 1960, que se não foi se não o maior movimento cinematográfico brasileiro, que é o que mais influenciou outros movimentos cinematográficos e o que mais bebeu da fonte de outros movimentos. Então, vai ter uma influência muito grande o cinema novo do neorrealismo italiano e do Nouvelle Vague francesa, mas a partir de uma estética completamente única. O que que difere o cinema novo de todo o cinema que foi feito dali para frente? A gente começa a trazer uma efervescência política e social para o cinema. A gente está durante uma estabilidade política do período militar, do golpe militar de 1964, o cinema novo ele está prepassando ali por todo esse período, pré e pós-ditadura. Então, a desigualdade no país vai aumentando, a tensão política vai aumentando, né? Então, o cinema novo ele vai retratando tudo isso. Onde que a gente vê isso? Por exemplo, Vidas Secas, que é um filme de 1963, ele sai ali um ano antes do golpe militar, enquanto já tinha uma estabilidade social muito grande no país, e ele trata a questão da fome no país. Isso é simples, é extremamente simples, mas naquela época não se falava de fome. O país atingia níveis estratosféricos de fome, mas não se falava de fome. A gente não via fome na televisão, não via fome no jornal, nem no cinema. Então, o cinema novo ele começa a se voltar a partir de todo a narrativa visual de outros cinemas, ele começa a beber dessa fonte para quê? Para eu traduzir aquilo no que o meu cinema está passando hoje, o que que o meu país está passando, a partir de uma estética realista, né, com o mesmo sentido estético do neorrealismo italiano, que eram locações naturais, atores amadores, os filmes eles tinham como exploração sempre o trabalhador e a desigualdade social e a luta de poder. Então ali a gente vai ter uma linguagem que vai misturar o realismo com o experimentalismo, cenas mais simbólicas, diálogos mais improvisados, impactantes. É isso que vai influenciar as gerações de cineastas dali para frente.
E o cinema novo, ele vai durar um pouco ali, basicamente, até a época de 1970, 1900 e final dos anos 70, né? Onde ele vai perdurar durante esse tempo. Deus e o Diabo da Terra do Sol é um dos filmes mais importantes do cinema novo, porque ali a gente tem a utilização de ficção científica pela primeira vez no âmbito nacional em grande escala, com uma produção bem trabalhada, a utilização de cores fortes. É um dos filmes mais importantes para entender a influência do cinema novo no Brasil. E o principal, aqui a gente não tem locações em estúdio. Até então não se tinha a cultura de utilização de estúdios no Brasil, até nem mesmo na Era de Ouro. Onde que eram os cenários principais? Era no sertão, era nas favelas, era nas comunidades ribeirinhas, que era onde dava uma autenticidade para toda aquela história que estava sendo contada. Vai passando o tempo, ali em 1970, o cinema novo ele vai decaindo e a gente chega em 1980. O que está acontecendo no Brasil em 1980? O regime militar ele está declinando e a gente está passando novamente por um momento de instabilidade política. Consegue entender como que a instabilidade política ela sempre vai influenciar o modo de fazer cultura, ela sempre vai influenciar a onda cultural daquele país. Então, os movimentos culturais, ou eles nascem no começo de guerra, num período pós-guerra, num momento de instabilidade. O período político, ele sempre vai estar influenciando aquele período artístico. Então, a gente passa ali, chega em 1980, a gente vê um país que está numa crise imensa. Não tem financiamento, não tem apoio governamental, não tem dinheiro para fazer filme. O cinema brasileiro está sobrevivendo do quê? Ele está sobrevivendo de filmes feitos sem nenhum apoio. A gente não tinha Ancine em 1980, que teria aquele aparato das leis de incentivo que hoje ajudam a fomentar o cinema nacional. Aquilo não existia na época. Então, a década de 1980, ela passa a ser basicamente um ano onde o cinema brasileiro ele é basicamente inexistente. Ele não, ele tá ruim das pernas de um jeito muito grande. Por quê? Em 1980 a gente começa a ter o avanço tecnológico do cinema americano e onde a gente vai ter os grandes blockbusters do cinema americano. Então tem Top Gun, De Volta pro Futuro, Indiana Jones, Karate Kid, Star Wars, que são filmes grandes que foram um sucesso estrondoso de bilheteria a produção americana ela aproveita que aquele país não tem dinheiro, eles não estão produzindo, eu vou fazer uma distribuição imensa naquele país ali para poder captar toda a bilheteria daquele povo. Então, os filmes que tinham custavam muito ser feitos. Eles raramente chegavam numa sala de cinema. Quando chegava numa sala de cinema, ele competia com o Star Wars da vida. Então, ali a gente passa pela crise cinematográfica de 1980, onde o cinema brasileiro não tem registro de público nesse período, não tem registro de grande público e não tem registro de grandes títulos de cinema. Se você for pesquisar os maiores filmes dos anos 80, não tem muito registro do que foi produzido naquele filme, porque a produção nacional era muito dificultada. Aí a gente vai passando ali 1990, começa o cinema, o que a gente chama de cinema de retomada, porque aí no início de 1990, o governo começa a criar as novas políticas de incentivo à cultura. A gente tem a lei de incentivo à cultura, que é a Lei Rouanet, que ela nasce nos anos 90, a gente tem a lei de incentivo ao audiovisual, que ela vai permitir as deduções fiscais a partir de doações de empresas que investem no audiovisual. E esses incentivos ele vai atrair um investimento muito grande para a produção do cinema, fazendo com que o cinema brasileiro ele volte a crescer. Ele vai permitir novas histórias, ele vai permitir que cresçam as produtoras audiovisuais. Então, a gente fala que é o cinema de retomada porque, novamente, o cinema ele volta para os trilhos e a gente começa a ter filmes mais emblemáticos, filmes com maiores orçamentos e, principalmente, filmes que começam a ter destaque internacional, nacional. Quais são os principais filmes que marcam esse movimento do cinema de retomada? Ele não está aqui na foto, mas é o filme da Carlota Joaquina. Se eu não me engano,
ele é de 91, 92, eu não me engano. Ele é o primeiro filme de grande orçamento e que ele começa a levar um grande público para o cinema. E isso vai passando com o tempo, a gente tem Central do Brasil em 98, tem o Alto da Compadecida dos anos 2000, o que é um sucesso estrondoso de bilheteria. Então a gente começa a ter um cinema com a nossa cara, com elementos da cultura popular e toda a identidade cultural do país na tela, de novo, com investimento e com capacidade de produção, não em grande escala, mas em escala que o público consiga estar indo para a sala de cinema assistir aquele filme. E a gente vai chegando no finalzinho dessa linha cronológica, o cinema hoje. Qual que é a situação do cinema hoje? O cinema americano ele ainda continua dominando todo o cenário cinematográfico global, ele vai influenciar a forma que a história, todas as histórias vão ser contadas, mas ainda assim a gente tem, apesar dessa centralização, né, essa dominância de mercado, essa homogeneização cultural que acaba gerando uma repetição de fórmula narrativa típica do cinema. Isso acaba levando a uma marginalização da história, a forma que a cultura é contada. A cultura muitas vezes é contada por uma pessoa, por um recorte de realidade de quem não está naquela cultura. E isso acaba tornando uma representação superficial muito grande do audiovisual. Então a gente tem toda essa erosão da indústria local, mas ainda assim o cinema internacional ele ainda persiste. O Brasil ali na época de 1990 a gente tem o cinema de retomada, por quê? Porque o país ele começa a entender o audiovisual como uma cadeia produtiva, como uma cadeia de trabalho. O audiovisual não é só fazer filme bonitinho para o exterior e para o meu público ver. O audiovisual também é fonte de renda, é fonte de emprego, é fonte que vai fazer a minha economia gerar. E o Brasil entendeu isso muito tarde, entendeu isso quando outros países já estavam muito na frente. Então, hoje a gente tem, por exemplo, um investimento muito grande no cinema indiano, do cinema asiático, os doramas começam, não só o cinema, né, mas o audiovisual em si, os doramas começam, os animes começam a ter uma adesão de público muito grande. Porque outros países, eles entenderam a importância do investimento na cadeia produtiva do audiovisual muito cedo. O Brasil, isso foi muito tarde. E acaba que essa falta de apoio governamental, essa falta de implementação de política de incentivo à produção cinematográfica, ela acabou que a gente tem um atraso muito grande no cinema brasileiro. E hoje há uma dificuldade muito grande para ser feito o cinema brasileiro. Ainda não tanto quanto antigamente, mas é muito difícil ainda fazer cinema no Brasil. Ainda é muito caro fazer cinema no Brasil. A gente tem todos os subsídios, a gente tem os incentivos fiscais, mas isso ainda é muito condizente com o tanto que o audiovisual custa. E quais são as medidas, né, para encerrar? A gente está já encerrando já aqui hoje. Quais são as medidas de fortalecimento do cinema nacional hoje? Como que o cinema nacional hoje ele pode ser fortalecido? A gente tem a Lei Rouanet, né? As leis de incentivo à cultura, a gente que isso esses subsídios de incentivo fiscal, eles já existem faz tempo, então um método de fortalecimento, mas a gente também tem as cotas de exibição do cinema nacional. O que são essas cotas de exibição de cinema nacional? O problema do cinema nacional, ele, além dele ter toda a problemática no sentido de produção, ele falha no processo de distribuição. Aquilo que eu falei, um filme ele custa muito para ser feito, quando ele é feito, ele chega na sala de cinema, ele não tem aparato de divulgação. Esse aparato de divulgação é distribuição. O processo de distribuição é basicamente eu conseguir difundir o meu filme. Então, hoje, quais são as políticas de audiovisual, as políticas públicas de audiovisual do Brasil? No sentido de educação, a gente tem a Lei 13.006 de 2014, que é uma lei que ela obriga, né, a utilização de cinema em sala de aula no ensino regular público. Então, as escolas, elas são obrigadas a exibir filmes de produção nacional como componente curricular básico, e a gente tem as cotas de tela e de streaming que estão sendo aprovadas, estão sendo trabalhadas. O que essas cotas exigem? Ela exige, basicamente, se for no cinema, tem que ter ali uma porcentagem de 7,5% a 16,5% das sessões para poder dar espaço para o cinema nacional e tentar combater
essa influência de filme americano. Isso na sala de cinema. Ainda está sendo trabalhado a cota de exibição de cinema nacional no streaming e na TV paga. Ela é importante, essas cotas? Elas são muito importantes, porque ela valoriza a cultura, ela apoia a produção nacional, eu vou conseguir dar mais espaço e mais chance para que cineastas consigam exibir o seu filme, e eu vou conseguir garantir que um filme nacional, ou tentar, né, que um filme nacional, ele tenha um pouco do lugar que as grandes produções estrangeiras têm. Mas isso é suficiente? Não, porque as cotas, né, elas são trabalhadas, elas não podem delimitar os tipos de filme que são exibidos. Então a gente vai ter os exibidores de sala de cinema, de streaming, eles ainda vão escolher os filmes que já seriam populares, já teriam bilheteria. Isso a gente começa a mirar no mesmo alvo. A gente não consegue abrir o leque para entender as outras produções que são feitas. E mesmo com as cotas, né, os filmes de Hollywood eles ainda vão dominar a sala de cinema por conta de todos os milhões de divulgação que são investidos diariamente no cinema estrangeiro. Então, elas são importantes, são, mas ainda são insuficientes para a gente conseguir consolidar o cinema nacional como uma potência. É, ficou alguma dúvida, gente? Basicamente, é, a gente passou ali pela linha linha histórica do cinema, a gente falou dos movimentos cinematográficos, da influência desses movimentos cinematográficos. Alguém ficou com alguma dúvida? Quer mandar aqui no chat? Sim, não? Não? Tá tudo tranquilo? Certeza? Então, já que está tudo certo, gente, eu vou encerrando aqui, mas antes de encerrar a oficina, eu queria comentar novamente que esse projeto, o Circuito de Formação Audiovisual, ele é um projeto feito a partir da Lei Paulo Gustavo, que é uma lei de incentivo à cultura, faz parte, né, daquele aparato de apoio à cultura nacional. E faz parte também da utilização da utilização da Lei Paulo Gustavo para meios de formação em audiovisual. É um projeto feito com recursos da Lei Paulo Gustavo, através de um apoio mediante um apoio da Secretaria de Cultura e Turismo de Santo Antônio de Posse, no interior de São Paulo. A gente não acaba agora, a gente tem teve duas atividades, que foi de ontem de produção de documentário, hoje de formação crítica de cinema. O Circuito de Formação Audiovisual de Santo Antônio de Posse, ele dá uma pausa, a gente volta no final de novembro com 3 oficinas. A de elaboração de projetos audiovisuais e portfólio cultural. A gente já teve essa em São Tomás do Aquino, né? A gente vai repetir também em Santo Antônio de Posse, para quem não conseguiu participar da última vez. E essa de elaboração de projetos, a gente vai estar focando na Lei Aldir Blanc dessa vez. É um pouco da mesma oficina, mas com foco maior na Lei Aldir Blanc, visto que a Lei Aldir Blanc está aí na cara de todo mundo e o pessoal precisa preparar os seus projetos. Então, a gente vai fazer a mesma oficina, mas com foco maior na elaboração de projetos para a Lei Aldir Blanc. A segunda oficina, ela é mais voltada para gestores e educadores, mas é aberto para todo mundo, que é falando daquela Lei 13.006 de 2014 que eu comentei aqui na aula, né, falando sobre a utilização do cinema em sala de aula, como utilizar o cinema em sala de aula e cumprindo a lei de obrigatoriedade do cinema dentro da sala de aula. E o último workshop, que é no dia 27, todos eles às 6 horas da tarde, ele é falando sobre acessibilidade na produção audiovisual. Esse de acessibilidade na produção audiovisual, ele é um workshop exclusivo, ele vai ter somente no circuito de Santo Antônio de Posse, nenhum outro circuito. A gente vai estar tendo esse workshop, ele é somente nesse, porque ele é uma contrapartida obrigatória que a gente está oferecendo no circuito, que é falar sobre acessibilidade dentro do meio da produção cultural. Então, os projetos, né, eles têm as suas porcentagens obrigatórias que devem ser investidas em acessibilidade, e a forma que o circuito de formação audiovisual viu de utilizar essa verba, utilizar esse espaço para falar de acessibilidade, é a gente falar da acessibilidade no sentido educativo. Então, a gente vai estar aqui falando como que você consegue aplicar medidas de acessibilidade dentro da tua produção audiovisual. O que que é obrigatório, o que não é, o que que é indicado, o que que não é. Isso que a gente vai estar falando. Lembrando que esse workshop ele é exclusivo em Santo Antônio de Posse, nenhum outro circuito a gente vai repetir
essa atividade. Eu vou me despedindo por aqui e o link de inscrição, se alguém não está inscrito, mas quer se inscrever em alguma dessas três oficinas, o link de inscrição é o mesmo que vocês se inscreveram no de hoje aqui, tá bom? Para quem não tem esse link, eu vou estar mandando no grupo e eu vou mandar no grupo também a lista de presença de hoje. Muita gente não preencheu a lista de presença de hoje. Preencham a lista de presença, por favor, porque a gente precisa que vocês assinem aqui, né, para poder certificar todo mundo que esteve presente hoje. Então, é isso. Alguém está com alguma dúvida? Não? Podemos encerrar? Tudo tranquilo? Tudo certo? Então, gente, a gente encerra por aqui e a lista de presença ela já está no grupo. Assinem a lista de presença e até a próxima oficina. Tchau, tchau, gente.